Provérbios 19, 21. Provérbios, capítulo 19, verso 21. Amém, queridos? Diz assim a palavra do Senhor: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Muitos são os planos do coração do homem, no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Vamos ler mais uma vez? Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, verso 21. Estou lendo na NVI, tá? Glória a Deus. Pai, que teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração nessa noite, através da tua doce, poderosa e bendita palavra, e que nós sejamos pela tua palavra edificados no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Afinal de contas, por que nós estamos aqui, né? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? A gente tem falado muito sobre isso, sobre o propósito do Senhor para a nossa vida, o que Deus deseja, o que Deus sonhou para nós desde a eternidade passada, o que Ele sonha, o que Ele deseja para a minha vida e para a sua vida. Quando você olha a vida apenas do ponto de vista humano, da ética, da ótica humana, o que a maioria das pessoas pensam em relação à vida, né? As pessoas acreditam que elas estão aqui apenas para ter realização pessoal. Elas acreditam que estão aqui apenas para ter paz de espírito. Que elas estão nessa terra, quem sabe, para ter, alguns que pensam em algo maior, eles pensam assim: estou aqui para ter uma família abençoada. Ou alguns dizem assim: estou aqui para ter uma carreira profissional, crescer nessa carreira, conquistar, galgar novos degraus, galgar novos espaços. Então eu estou aqui com essa finalidade. Então algumas pessoas acreditam que a finalidade de suas vidas é apenas esta. Só que todas essas finalidades, elas, ainda que sejam boas em si, elas não determinam o propósito de Deus para a nossa vida. O propósito de Deus para a nossa vida é mais transcendental. O propósito de Deus para a nossa vida vai além do que apenas ter uma família abençoada, do que apenas ter um casamento feliz, do que apenas ter paz de espírito, do que apenas ter realização pessoal, do que apenas ter uma carreira dos sonhos, galgar novos degraus no nível do conhecimento, no nível financeiro ou em outras áreas da vida. Não, queridos, o propósito de Deus para a nossa vida está para além destas coisas, está para além desses objetivos que são puramente humanos. Então o homem pensa assim: o que eu quero ser? O homem pensa: o que eu devo fazer com a minha vida? Ou quais são os meus sonhos para o futuro? Só que o propósito de Deus não é isso, não é o que eu quero ser, mas o que Deus quer que eu seja. O propósito de Deus não é o que eu devo fazer para mim com a minha vida, mas sim o que Deus quer que eu faça com a minha vida. O propósito de Deus não é quais são os meus sonhos para o futuro, não, mas quais são os sonhos de Deus para o meu futuro. Quais são os sonhos de Deus? Então nós vamos entender, quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, que o centro do universo não é o homem, o centro do universo é Deus. Amém, queridos? Deus é o centro. Muitas vezes a sociedade quer nos ensinar a fazer com que tudo gravite em torno de nós. E nós estamos sendo muitas vezes bombardeados com essas informações seculares. E a ideia humana é que eu estou aqui simplesmente por causa de mim mesmo, para ser feliz, para conquistar, para ter mais dinheiro, para ter o emprego dos sonhos, para ter algo melhor, apenas focado nisso. Só que quando nós vamos estudar a palavra, nós vamos ver que nós fomos criados para Deus. Amém? Como diz a palavra de Deus em Romanos capítulo de número 11, verso 33, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é para nós mesmos, mas é para ele, por meio dele. Então nós vamos entender que o foco da nossa vida é o propósito do Senhor. O texto que nós lemos é muito interessante, porque diz assim: o homem pode ter muitos planos no coração do homem, mas no final o que vai prevalecer é o quê? É o propósito do Senhor. É o propósito do Senhor que vai prevalecer até o final. Amém? Então nós corremos um risco muitas vezes de, não conhecendo a palavra, não entender o propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque não conhecemos a palavra de Deus. E a palavra de Deus, queridos, ela é o manual. É o manual da vida. A palavra de Deus é um manual para a vida. Tanto para a vida agora, como para a vida na eternidade. Porque à medida que nós entendemos a palavra e vivemos de acordo com ela, com o que ela ensina, com a fé que ela nos ministra, com a fé que ela nos concede, o que acontece? Nós também nos preparamos para a vida eterna, nós também nos preparamos para a vida com Deus. Então nós precisamos entender o seguinte: nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que é um manual para a vida, que nos faz entender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Agora, queridos, qual é o perigo de nós comprarmos, por exemplo, um aparelho de televisão e não conhecer o manual? O perigo e o risco que nós corremos, que nós cometemos, é o de usar aquele aparelho de forma inadequada. É de usar aquele aparelho de forma inapropriada. Então, por exemplo, digamos que você compra um aparelho de TV o manual do aparelho de TV diz lá que aquela televisão não pode ser molhada, não pode ter contato com água. Mas suponhamos que você desconhece isso e você chega e pega aquele aparelho de TV e coloca exposta à água, ou você quer tomar um banho de piscina e você quer assistir a sua televisão debaixo da piscina, para ficar mais bonito. Só que o aparelho de TV não foi fabricado para isso, não é verdade? E o manual do fabricante diz que aquele aparelho de TV não suporta água. Então, no mínimo, você vai queimar o aparelho de TV se você fizer isso. E uma coisa mais séria pode acontecer com você. Você pode tomar um choque elétrico. Você corre o risco de um choque elétrico e até de perder a vida. Por quê? Porque não leu o manual, porque desconheceu o manual e porque agiu contrário àquilo que o manual diz. Então Deus nos deu o seu manual, as Sagradas Escrituras, para nos mostrar por que Ele nos criou, por que Ele nos colocou aqui nessa terra. Qual é o propósito dele para a nossa vida? O que nós precisamos? Nós precisamos, queridos, viver dentro do propósito de Deus para a nossa vida. Nem aquém, nem além. Nem nos desviar para a esquerda ou para a direita. Mas estar caminhando no cerne do propósito de Deus para a nossa vida, no centro do propósito de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque quando nós não conhecemos o manual e vivemos por não conhecer o manual de Deus, que é as Sagradas Escrituras, fora do propósito de Deus, nós corremos o risco de nos estragar, nós corremos o risco de que algo muito ruim nos aconteça, nós corremos o risco de usar o nosso potencial, os nossos dons, as nossas habilidades de forma inapropriada, de forma inadequada. E sabe uma das coisas que a gente acaba fazendo por não conhecer o propósito de Deus? É usar os nossos dons em benefício próprio, é usar os nossos dons para autoglorificação, é usar os nossos dons para autossatisfação, quando na verdade o propósito de usar os nossos dons é para a glória de Deus em primeiro lugar e para a edificação do nosso próximo. Amém, queridos? Então, nós precisamos conhecer o manual de Deus, porque à medida que nós conhecemos o manual de Deus, nós vamos nos apropriando dessa vida com o propósito de Deus. Então, a Bíblia Sagrada é o manual de Deus. Nós precisamos entender, queridos, nós não somos um acidente. Nós não somos um acidente. Nós não estamos aqui nessa terra porque os métodos contraceptivos dos nossos pais falharam. Não. A Bíblia nos mostra claramente que Deus sonhou conosco. Deus sonhou comigo e com você. Cada detalhe foi planejado por Deus. A cor de sua pele, o seu cabelo, os seus olhos, o seu temperamento, a sua personalidade, a sua estatura. Tudo foi planejado por Deus nos mínimos detalhes para cumprir um propósito determinado por Deus desde a eternidade.
Você não está aqui por acaso, não. Você está aqui porque Deus sonhou com você. Ainda que os seus pais não tenham sonhado com você, ainda que os seus pais não tenham planejado você, ainda que os seus pais, talvez em um tempo de ignorância ou de desespero, pensaram até mesmo na possibilidade de abortar você, Deus sonhou com você, Deus preservou você, Deus sustentou você no ventre materno, Deus fez com que a semente certa ovulasse, chegasse ao óvulo da sua mãe, crescesse no ventre da sua mãe. Deus fez tudo certo, pensando em você, em lhe amar, em que você recebesse do seu amor, em que você vivesse os seus planos, vivesse os seus propósitos e cumprisse a vontade dele para a sua vida aqui nessa terra. Então você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Você não é um acidente. Deus planejou você. Amém, queridos? Amém? Deus sonhou com você. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, para que a gente veja que texto lindo. Salmo 129, como é lindo, como é profundo esse texto, porque nos fala dessa criação de Deus, Deus criando-nos de forma muito poderosa. Salmo 139, Salmo capítulo 139, aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quantos encontraram? Digo amém. Vamos ler o versículo de número 13 até o 16. Versículo 13 a 16. Salmo 139, versículo 13 a 16. Diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aleluia, glória a Deus. Olha que tremendo isso. O texto diz claramente que os olhos de Deus viram o seu corpo, quando você era apenas um zigoto, quando você era apenas um bolo de células sem definição, apenas alguns aglomerados de células, uma substância sem forma, informe. Os olhos de Deus viram você ali no ventre da sua mãe, quando era apenas essa substância sem forma nenhuma. E o texto diz claramente que Ele foi formando você de modo assombrosamente maravilhoso. Isso é poderoso. Tu me formaste de modo assombrosamente maravilhoso. E ele diz: as tuas obras são admiráveis. Sabe o que significa? Que você é admirável, porque você é obra das mãos de Deus. Você é especial, porque você é obra das mãos de Deus. Você é alguém especial, porque Deus não gastaria tempo para criar ninguém. Ele criou alguém muito especial, que é você. E você não está aqui por acaso. Você está aqui para cumprir os propósitos de Deus, os planos de Deus. Amém, queridos? Então Deus nos planejou, e nós somos frutos dos sonhos de Deus, fruto dos planos de Deus. Aleluia. Então, se você não é um acidente, o que a gente vai entender? Deus determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. Cada pequeno detalhe do seu corpo, Deus fez, Deus determinou. Deus determinou os talentos naturais que você possuiria. Foi Deus que lhe deu esses talentos. Foi Deus que lhe temperou com esses talentos, foi Deus que lhe temperou com essas habilidades, foi Deus que lhe temperou com esses dons. Deus lhe deu uma personalidade.
Alguns Deus fez mais acelerados, outros Deus fez mais tranquilos, outros Deus fez mais falantes, outros Deus fez mais de poucas palavras. Alguns Deus fez fleumático, outros Deus fez melancólico, outros Deus fez sanguíneo, outros Deus fez coléricos. Mas Deus lhe deu temperamento, Deus lhe deu uma personalidade. Deus decidiu a hora do seu nascimento, o tempo certo. Olha que interessante isso. Até Jesus, irmãos, a Bíblia diz que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O Filho de Deus não nasceu nem atrasado, nem adiantado. Ele nasceu no tempo certo. Assim também somos nós. Você nasceu para viver nessa geração. Você tinha que estar aqui nesse tempo, nessa geração. Você foi criado por Deus para nascer exatamente nesse tempo que você nasceu. Para viver nessa geração que você está vivendo, para influenciar, impactar e abençoar esta geração. Se Deus quisesse que você nascesse há 100 anos atrás, Ele faria isso, sim ou não? Se Deus quisesse que você nascesse no tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, certamente Ele faria isso, mas Deus quis que você nascesse exatamente agora para cumprir um propósito para essa geração, para esse tempo. Deus planejou os lugares que você iria nascer, os lugares que você iria viver, os lugares que você ainda vai viver. Olha que tremendo isso. Eu nasci em Jequié, Deus me fez viver um tempo em Ubaitaba, me fez viver um tempo em Ipiaú, e já agora estou vivendo aqui há quase 18 anos. Então, Deus sabe. E somos, como diz a Bíblia, o vento que sopra, né? Assim como o vento sopra, não sabes de onde vem nem para onde vais, assim é todo aquele que é nascido de Deus. Embora eu pretenda ficar aqui até que Deus me leve para a eternidade, eu não sei se esse é o plano de Deus. Possa ser que Ele me leve para outros lugares. Talvez me leve somente para ministrar e volte, talvez me leve para ficar. Nós não sabemos, na verdade, o nosso futuro. Mas Deus, Ele determinou, Ele planejou os lugares que nós nasceríamos, os lugares que nós viveríamos, os lugares que nós ainda iremos viver. Deus decidiu como eu nasceria. Seus pais. Deus determinou quem seriam seus pais. Ah, pastor, mas eu não gosto do meu pai ou da minha mãe. Ah, pastor, mas eu tive traumas com meu pai, eu tive traumas com a minha mãe. Não importa. Deus precisava da semente dos dois. Deus precisava unir o DNA dos dois, porque a combinação do DNA do seu pai com a sua mãe traria você à existência. Então Deus precisava usar o DNA de cada um para que você pudesse existir. Não importa até se os seus pais erraram, Deus não leva em conta isso. Ainda que os seus pais tenham errado, ainda que para que você viesse a existir, os teus pais cometeram algum tipo de pecado, Deus usa tudo isso, até os erros humanos, queridos. Amém? Mas você não é uma falha, você não é um fracasso. Você faz parte do projeto, do propósito de Deus para essa vida. Então, como é que Deus enxerga a vida? De que maneira é que Deus olha para a vida? Como é a ótica de Deus sobre a vida? Porque eu comecei dizendo que a ótica humana, o ser humano pensa em estar aqui para conquistar mais, para ter uma família abençoada, para ter uma carreira profissional abençoada, para crescer academicamente, ser intelectual, um doutor, um mestre em alguma área, um pós-docto. Apenas para isso, a maioria das pessoas vivem apenas para crescer do ponto de vista humano. Só que do ponto de vista bíblico está para além disso. Amém, queridos? E aí, como é que Deus enxerga a vida? A Bíblia nos mostra que a vida é uma preparação para a eternidade. Nós estamos aqui, vivendo esta vida aqui, e enquanto nós vivemos esta vida, nós estamos nos preparando para a eternidade. Quarta-feira passada eu disse, citando uma frase de Rick Warren, e hoje vou citar de novo, ele diz assim, que quando nós estivermos diante de Deus, a Bíblia diz que todos nós compareceremos diante do tribunal do Senhor. Quando nós estivermos diante de Deus, Ele nos fará duas perguntas. A primeira pergunta determinará onde nós passaremos a eternidade. A segunda pergunta determinará
quais serão as nossas recompensas na eternidade. E quais são essas duas perguntas? A primeira pergunta é: o que você fez com o meu filho? Essa é a primeira pergunta, e a resposta correta a essa pergunta determinará aonde nós iremos passar a eternidade. Você amou o meu filho, o Senhor Jesus? É isso que Deus vai perguntar. Você o aceitou como seu Senhor e como seu Salvador? Você recebeu o perdão que Ele conquistou gratuitamente para você ali na cruz? Você recebeu a sua graça? Você recebeu o seu amor? O que você fez com o meu filho? Ou você rejeitou meu filho? Você desobedeceu meu filho? Você o odiou? Então, se nós recebemos a Jesus, se nós amamos a Jesus, se nós obedecemos a Jesus, se nós recebemos o perdão dEle, se nós recebemos a graça dEle, significa dizer que nós passaremos a eternidade ao seu lado, ao lado de Deus, ao lado de Jesus, ao lado do Espírito Santo, ao lado dos santos anjos. Se nós rejeitarmos o Filho de Deus, nós também passaremos a eternidade banidos da presença de Deus. Então essa resposta determinará onde nós passaremos a eternidade. A segunda pergunta que Deus fará, segundo Rick Warren, para nós diante da eternidade a segunda pergunta é: o que você fez com a sua vida? O que você fez com a sua vida? Você usou sua vida egoístamente? Ou você usou sua vida para os meus planos, para os meus propósitos, para os meus alvos para a sua vida? Como você usou os talentos que eu te dei? Como você usou os dons que eu te dei? Como você usou as habilidades que eu te dei? Como você usou a sua vida? E aí, da forma que nós vivemos a nossa vida, da forma que nós conduzimos a nossa vida aqui na terra, vai determinar se nós receberemos recompensa ou não na eternidade. Ok, queridos? Quantos estão entendendo? Diga amém. Então eu queria que você abrisse rapidinho a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, para a gente ver uma parábola que Jesus contou, que ilustra um pouco essa verdade. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo de número 25. Verso 14. Mateus 25, verso 14. Quantos encontraram, digam amém. Diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor:
servo mau e negligente? Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque é todo o que tem em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os talentos, queridos, que Jesus mostra-nos aqui nesta parábola, representa tudo que Deus nos deu. A nossa vida, as nossas habilidades, os nossos dons, o nosso tempo, tudo que Deus nos deu como presente. O que Deus quer? Que nós multipliquemos isso, que nós usemos isso para a glória dEle, para promover o seu reino. Mas se nós usarmos os nossos talentos de forma inapropriada, de forma egoísta, nós corremos o risco, queridos, de não recebermos recompensa alguma na eternidade. Então, de que maneira você está usando os talentos que Deus te deu, as habilidades que Deus te deu, o tempo que Deus te deu? De que maneira? Então, a vida é uma preparação para a eternidade. Nessa vida também nós passamos pelo teste. Nós somos testados, nós somos provados. E a intenção de Deus em nos provar não é para que Ele conheça quem nós somos, porque Ele já nos conhece quem somos. A intenção de Deus ao nos provar é para que nós nos conheçamos. Quando nós passamos por testes, quando nós passamos por prova, nós podemos nos conhecer um pouco melhor. Nós podemos conhecer o nosso interior, nós podemos conhecer o nosso coração. A gente às vezes julga que nos conhecemos, mas a Bíblia diz assim, em Jeremias: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Só o Senhor nos conhece plenamente. Então, às vezes Deus permite testes, às vezes Deus permite provações, e no meio das provações nós somos introduzidos no autoconhecimento. Nós passamos a conhecer um pouco mais áreas da nossa vida que a gente não conhecia antes. E isso Deus nos permite para que o nosso caráter seja trabalhado, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, para que nós sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Então, quais seriam esses testes? Todos os tipos de provações, de lutas, de adversidades que nós enfrentamos na vida. E aí a Bíblia nos diz lá em Tiago, eu queria que você abrisse rapidamente, Tiago capítulo 1, verso 2. Tiago 1, 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria, quando passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então esse é o propósito. Quando nós passamos por provações, o nosso caráter é trabalhado, é provado. Amém, queridos? A vida também é um cargo de confiança que Deus nos confiou. Amém? Deus confiou algo a você, a sua vida. Então, o que a Bíblia nos ensina? Que nós somos mordomos. Tudo é dele. Tudo é de Deus. Os filhos é de Deus. A nossa casa é de Deus. O carro que andamos é de Deus. A roupa que vestimos é de Deus. O dinheiro que recebemos no mês, o dinheiro que está na poupança é de Deus. Os bens que temos, sejam poucos ou sejam muitos, é de Deus. A nossa própria vida é de Deus. Só que Ele nos confiou a nós e nos deu o direito de administrar. Isso é chamado na Bíblia de mordomia. Nós somos mordomos, né? Nós somos mordomos de tudo que Deus nos deu. O tempo é dele. Então nós precisamos usar tudo que Ele nos deu para a glória dele. Amém? Como é que você tem usado tudo que Deus te deu? Então Deus te confiou.
e um dia nós teremos que prestar contas a Deus. Então nós temos que entender isso. Tudo que você tem foi Deus que te deu. Como canta o irmão Lázaro, né? Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Os nossos filhos, a nossa família foi Deus que me deu. Eu fico pensando, queridos, que responsabilidade nós como pais temos, queridos. Que responsabilidade. Cada um serzinho desse que vem ao mundo, né? Ou pequenininho, ou como os meus que já estão tudo grandes. Que responsabilidade nós temos, queridos, com esses filhos. Nós temos a responsabilidade de criá-los no caminho do Senhor, para que nenhum deles se perca. Para que nenhum deles se perca, como disse Jesus, dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Então olha que responsabilidade nós temos de educar os nossos filhos no caminho do Senhor, de sermos um bom testemunho para os nossos filhos, de amá-los incondicionalmente, de plantar dentro deles a semente do Evangelho, de instruí-los na verdade, de conduzi-los, de ensiná-los. A Bíblia nos diz em Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Que responsabilidade nós temos, irmãos. Porque nossa responsabilidade de educar os nossos filhos não é apenas de educar para esta vida. A nossa responsabilidade maior é de levar os nossos filhos para o céu. Amém? A nossa maior responsabilidade é de levar os nossos filhos para o céu, queridos. Que responsabilidade Deus nos deu. Nós precisamos pedir todos os dias a Deus muita sabedoria para criar os nossos filhos, para instruí-los, e eles são diferentes, para não comparar um filho com outro, para amá-los de forma incondicional, para beijá-los, abraçá-los, ser carinhosos com eles, mas ao mesmo tempo, quando precisar corrigir em amor, corrigir e ser firme, porque cada filho que Deus nos deu não é nosso, é dele, e um dia nós prestaremos conta dos nossos filhos para Deus. Um dia nós prestaremos conta dos nossos filhos a Deus, e o Senhor perguntará para nós: aonde estão os teus filhos? Aonde estão os teus filhos? O que você fez com os teus filhos? Como você conduziu os teus filhos? Como você os orientou? Como você os instruiu? Eu estava meditando nisso ontem. Falei, meu Deus, que responsabilidade nós temos como pais. Que responsabilidades. Não é verdade? Que responsabilidades. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus todos os dias, para ensinar, para conduzir, para orientar, para que os nossos filhos cresçam no caminho do Senhor, cresçam servindo a Deus. E se você diz assim, talvez, mas eu conheci Jesus já depois de muito tempo, meus filhos já eram grandes, já eram adultos, então você tem a responsabilidade de orar pelos seus filhos todos os dias, para que a luz do Evangelho de Cristo brilhe para os olhos dele. Então a vida, queridos, também ela é um cargo de confiança. Deus nos confiou a nossa casa, o nosso carro, os nossos talentos, o dinheiro, os nossos filhos, o nosso cônjuge, tudo que Deus nos confiou é dele, e nós precisamos usar da melhor forma possível para a glória de Deus. Amém? Então isso é importante. Então nós precisamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida. E quais seriam esses propósitos? Primeira coisa, demonstrar a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Glorificá-lo em tudo que nós temos e fazemos. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, a Bíblia diz assim: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então viver para a glória de Deus, viver para amar a Deus, viver para Deus, para glorificá-lo, para frutificar no seu reino, viver para amar e ser amado por Ele, viver numa família espiritual, viver da comunhão do corpo de Cristo que é a igreja, viver para cuidar de pessoas, para evangelizar, para conduzir pessoas a Cristo. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, e nós precisamos viver esse propósito, queridos, com intensidade. Amém? Eu e você não estamos aqui por acaso. Deus nos criou para o seu propósito. O propósito de amar a Deus, o propósito de ser amado por Deus, o propósito de ganhar almas para Jesus, de levar o máximo de pessoas que nós pudermos para o céu em Cristo Jesus.
o propósito de discipular, de instruir as pessoas, incluindo os da nossa casa, incluindo os nossos filhos, no caminho do Senhor, ensinando, treinando, ministrando. O propósito de vivermos em comunhão, como família espiritual, de amar os nossos irmãos, de perdoar os nossos irmãos, de tolerar as fraquezas dos nossos irmãos, de não difamar, de não caluniar, de não falar mal do nosso irmão, apesar das suas fraquezas, porque nós também temos. O propósito de viver em comunhão como corpo, como igreja, de viver em uma família espiritual. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. E a gente percebe o quanto o nosso inimigo, o quanto o nosso adversário, ele vai estar sempre tentando atacar os propósitos de Deus, para que nós não vivamos intensamente os propósitos de Deus. Mas como diz a Bíblia, no final, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Amém? O propósito de Deus sempre vai prevalecer. O propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a sua família, sempre vai prevalecer. Queira o inimigo ou não, o propósito de Deus sempre vai prevalecer. Mas nós precisamos viver com intensidade os seus planos e os seus propósitos para a nossa vida. Amém? Você não está aqui por acaso. Cumpra aquilo que Deus mandou você fazer. Amém? Viva com intensidade o que Deus quer que você viva, mesmo nos dias difíceis. Sabe, queridos, nos dias mais difíceis da nossa vida, de intensas provações, a gente é guardado por princípios e propósitos. Se você não souber qual é o propósito de Deus para a sua vida, nos dias difíceis você desiste. Mas se você souber os propósitos de Deus para a sua vida, você vai passar pelos dias de provações, pelos dias difíceis, com louvor. Amém? Em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ficar em pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra preciosa que Ele trouxe ao nosso coração nessa noite. Ele vai falar com você de forma muito clara nesses dias sobre o seu propósito. Amém, queridos? Nessas quartas-feiras. Ele vai falar, hoje nós estamos ministrando a segunda aula dessa série, que é Viver com Propósito, mas ele vai falar de forma muito clara, e você será muito ministrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Levante suas mãos aos céus, você que está em casa também, levante suas mãos aos céus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, obrigado pela tua preciosa, bendita e maravilhosa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Senhor. Oramos em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que teu Espírito possa falar conosco de uma forma especial, possa falar conosco de uma forma poderosa, a partir desta palavra que foi pregada, Senhor. Senhor, que o Senhor traga revelação ao nosso coração, e que nós entendamos o que o Senhor tem para a nossa vida, o que o Senhor deseja, o que o Senhor anela para a nossa vida, Senhor. Que nós possamos viver intensamente os teus propósitos. A tua palavra diz que o homem pode ter muitos planos em seu coração, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. E que o teu propósito prevaleça em cada área da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu abençoo os teus filhos nessa noite. Declaro sobre eles a graça abundante do Senhor. Declaro que os teus filhos viverão os melhores dias da sua vida, Pai. Eu profetizo em nome de Jesus que o teu Espírito Santo estará revelando a cada um qual é o teu propósito específico para as suas vidas. Que o Senhor os use para a tua glória. Que vidas sejam salvas, curadas, impactadas e abençoadas, porque os teus filhos estarão vivendo o teu propósito. Abençoa suas famílias, abençoa seus lares, e que em nome de Jesus Cristo, cada família aqui representada, experimente salvação, Senhor, experimente livramento, Senhor, experimente paz, que as cadeias espirituais sejam quebradas, que os grilhões espirituais sejam despedaçados, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que os olhos espirituais sejam abertos, e que as pessoas de nossa casa, de nossa família, que ainda não conhecem o propósito de Deus para suas vidas, que ainda não conhecem Cristo Jesus, possa ter um encontro com Jesus Cristo e ser salvo. Nós oramos em nome de Jesus, abençoando cada um dos teus filhos e as suas famílias. Assim oramos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Pode sentar-se em nome de Jesus, a gente já vai terminar esse culto. Mas eu queria me dirigir a você, que está em casa, que está assistindo esse culto, ou que está em outro lugar, e que gostaria de, nessa noite, fazer uma aliança com o Senhor Jesus Cristo. Se você quer, nessa noite, entregar o seu coração e a sua vida a Jesus, ou nesta hora que você assiste a esta live, coloque a mão no seu coração e ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te recebo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Perdoa os meus pecados e escreve o meu novo nome no livro da vida.
faz de mim uma nova pessoa, em nome de Jesus Cristo, que eu receba nessa noite o milagre da tua salvação, que assim seja, amém, amém, e graças a Deus. Creia, essa simples oração, se você fez com fé, com todo o seu coração, você experimenta hoje à noite, o maior milagre que alguém pode experimentar, que é o milagre da salvação em Cristo Jesus. Se você